Você não vai conseguir dormir aqui. Na Rússia, começaram grandes operações das forças de segurança contra cidadãos comuns para encontrar galões de gasolina com eles, e isso não é brincadeira. Shebekino, na região de Belgorod, está ficando submersa após o rompimento de uma barragem, e nesta noite, Belgorod e Anapa, no Krai de Krasnodar, também foram atingidas por drones ucranianos. Além disso, drones ucranianos atingiram diretamente uma instalação que pertence a aliados de Vladimir Putin, e aos fazendeiros russos foi sugerido que mudassem para, atenção, caldeiras a vapor, e isso também não é brincadeira. Atenção, caldeiras a vapor, e isso também não é piada. A Ucrânia continua realizando ataques massivos e, o que é importante, eficazes com drones por toda a Rússia. Começo com um detalhe que descreve o que ocorre na Rússia, melhor que qualquer relatório. Na região de Pskov, as forças de segurança começaram a visitar casas e garagens particulares procurando estoques de gasolina das pessoas. Não são drogas, não são armas, não, é gasolina. O governador Mikhail Vederkin informou que, durante as batidas em cooperativas de garagens, foram encontradas graves violações. Em particular, os cidadãos armazenavam estoques de combustível em galões e todos eles receberam autos de infração. A multa pode chegar a 15 mil rublos. Além disso, o governador até se gabou de que os infratores foram encontrados graças à denúncia dos vizinhos, que disseram que as pessoas se gabavam de ter galões de gasolina. Veja a que ponto chegamos. Depois disso, drones ucranianos atacaram um centro logístico nos arredores de Moscou, que pertence ao fundo do amigo mais próximo de Vladimir Putin. E depois disso, de repente, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, imediatamente instou a Europa a iniciar negociações urgentes. A crise de combustível começou oficialmente a pressionar toda a economia desse país fracassado. De tal forma que isso até se refletiu no sistema bancário da Federação Russa. Enquanto isso, o Mar de Azov, bloqueado por drones ucranianos, reduziu as exportações russas de grãos ao nível mais baixo dos últimos 10 anos. Em geral, agora vamos analisar tudo isso juntos e por ordem. Meu nome é Alexei Petty. Vamos entender juntos todos esses assuntos. Mas antes de começarmos, inscreva-se neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos e ficarei pessoalmente grato pela sua inscrição. Aqui é difícil se inscrever, porra. Por que não? Quanto tempo? 1 hora, 2? Então, na noite de 21 de julho, pelo menos 350 drones ucranianos voaram sobre a Rússia. E sabe-se que não foi só com drones, mas também com mísseis contra Belgorod, além de um ataque em Anapa, no Krai de Krasnodar, mas não foi só isso. Mas agora vamos resumir o dia de ontem, já que alvos muito interessantes foram atingidos lá. Primeiro, como resultado do ataque de drone à barragem do reservatório de Belgorod, começou o alagamento de Shebekino. O rompimento ocorreu em toda a largura do vertedouro. O comprimento do trecho destruído é de cerca de 35 metros
Dessa forma, os russos estão tendo sua logística cortada agora para que nem sequer olhem na direção da Ucrânia. Normalmente, territórios alagados impedem o avanço do rebanho russo em direção à Ucrânia. E como relatam os meios de comunicação locais, o dano atual é significativamente mais grave do que no outono de 2025-2021, quando só as comportas de descarga foram danificadas e os russos também tentaram avançar na região de Kharkiv. Desta vez, na área do vertedouro, ocorreu o colapso real da barragem. Segundo, enquanto os russos reclamam que perderam mercadorias nos depósitos da Vaiberis, o que fazer? Eu perdi mercadorias no valor de 10 milhões. Aconteceu que na manhã de 20 de julho, drones das Forças Armadas da Ucrânia atacaram o complexo logístico Yuzhny Vrata, em Domodedovo, na região de Moscou. É um enorme centro de armazenamento com uma área total de 600 mil metros quadrados e ele fica a cerca de 28 quilômetros ao sul do anel viário de Moscou. Um incêndio começou nos depósitos e os mesmos russos começaram a reclamar de novo por algum motivo, esquecendo completamente que o exército deles já destruiu vários depósitos comuns da Nova Pochta na Ucrânia. Não é assim. Eu sou o chefe. Legendas feitas por Dima Kozlov. E o que é interessante, logo após esse ataque ao centro logístico Yuzhny Vrata, o Kremlin começou a expressar seu descontentamento de forma muito ruidosa. E o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, imediatamente foi à imprensa e declarou que a Rússia está oficialmente pronta para iniciar negociações com a Europa o mais rápido possível. Poderia parecer que não há relação entre os depósitos pegando fogo e essa reação de Peskov. A agência descobriu que o complexo que foi atacado pertence a um fundo chamado Talant e Uspek, cujo fundador é o violoncelista Sergei Roldugin. Sergei Roldugin é o amigo mais próximo de Vladimir Putin. Além disso, o próprio Vladimir Putin é o presidente do conselho curador desse fundo. E, de acordo com o sistema Spark, o fundo possui 84 empresas operadoras. Os depósitos da Instant Development, ou seja, drones ucranianos, na verdade atingiram propriedades diretamente ligadas ao círculo próximo do presidente da Rússia. E é muito significativo que logo depois disso, o porta-voz de Putin, Peskov, praticamente implorou por negociações. Ele disse: estamos prontos, europeus, vamos conversar. Por que vocês estão atacando nossos depósitos assim? Vamos negociar. E reparem, enquanto queimavam mercadorias, algumas plantas lá, nos depósitos da Wildberries, Peskov não ligava, todos poucos se importavam. Os russos reclamam no Threads, dizendo que não receberam compensação ou outra coisa, mas ninguém se importava objetivamente, ninguém ligava absolutamente. Mas quando atingiram os depósitos que pertencem ao círculo mais próximo de Putin, de repente começaram a falar sobre negociações. E a história da propriedade dos depósitos queimados em Domodedovo também é reveladora. A questão é que, até 2022, o centro de distribuição pertencia à empresa tcheca PPF, que decidiu sair da Rússia por causa da guerra na Ucrânia e vendeu seus ativos. Ou seja, nem esses depósitos foram construídos pelos russos, nem pertenciam a eles. E então, no início de 2026, o principal proprietário passou a ser o fundo de Putin. Entre os locatários dos depósitos nesse centro logístico estão Wildberries, Alibaba Group e Limana Pro, segundo o governador. O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, informou que no ataque em Domodedovo, 7 ficaram feridos. 6 foram hospitalizados, entre eles 3 chineses. O presidente da Ucrânia, Zelensky, confirmou os ataques e destacou que a distância até os alvos atacados a partir da fronteira da Ucrânia é de mais de 400 quilômetros. Além de Domodedovo, naquele dia os drones também atingiram um depósito de combustíveis e outro depósito da Wildberries em Podolsk. E também um aeródromo militar em Kuban, 7 subestações elétricas na Crimeia e um posto de gasolina em Belgorod. Enfim, depois das refinarias de petróleo, os novos alvos dos drones ucranianos passaram a ser os depósitos da Wildberries, já que lá estavam armazenados produtos militares, incluindo drones, veículos aéreos não tripulados e, o que é importante, fibra óptica para eles. Mas não era só isso. Os russos, inclusive, se gabaram recentemente de que a Wildberries até fazia a entrega de certos equipamentos militares por lá.
É importante destacar que a mudança para ataques aos depósitos dos ocupantes, após os ataques às refinarias de petróleo, não é por acaso. A questão é que os ataques às refinarias de petróleo, em geral, já cumpriram seu papel e desencadearam um processo muito interessante dentro da Rússia, que nem eu mesmo esperava. Os bancos russos começaram a se preparar para o fato de que o Banco Central da Federação Russa vai aumentar novamente a taxa básica justamente por causa da crise de combustíveis. Os financistas notaram que o mercado interbancário já está antecipando essa reviravolta. E esse é um sinal importante, porque até agora o Banco Central da Rússia vinha reduzindo gradualmente a taxa, mas agora está pronto para recuar. Para entender a dimensão disso, é preciso explicar a cronologia. No final de 2024, devido à inflação militar, o Banco Central da Rússia elevou a taxa para 21%. Esse é um nível que não era visto desde o início dos anos 2000. Depois, por mais de um ano, o Banco Central foi reduzindo essa taxa, e agora a crise dos combustíveis pode não só interromper esse processo, mas também revertê-lo e levar novamente ao aumento. Vice-presidente do Banco Central, Alexei Zabotkhin, em 14 de julho, afirmou diretamente que o regulador não pode fechar os olhos para a situação dos preços dos combustíveis e será obrigado a agir. O motivo é muito simples. A gasolina e o diesel fazem parte da cesta de consumo e o aumento de seus preços acelera diretamente a inflação e depois tudo o que está relacionado ao transporte também fica mais caro. E de acordo com os dados do Rosstat, os preços de varejo da gasolina já mostraram um crescimento recorde em 20 anos, ou seja, durante quase todo o governo do ditador careca Vladimir Putin. Em alguns postos privados, o litro da gasolina já está sendo vendido por 140 rublos, e na Crimeia e em Sebastopol o preço chegava a 200 rublos por litro, ou até 350. E esse choque está se espalhando por todas as áreas da vida. Primeiro, as vendas de carros despencaram oficialmente na Rússia. As pessoas simplesmente entendem que não vale a pena comprar um carro. Para que comprar? Porque não tem como abastecer mesmo. Por isso as vendas de carros despencaram. Em segundo lugar, mais de 25 regiões da Federação Russa aumentaram oficialmente o preço das passagens no transporte público. As empresas de transporte repassam o aumento do diesel aos passageiros. Em terceiro lugar, oficialmente em 13 regiões da Federação Russa, atenção, patrulhas da polícia, da Guarda Nacional e de voluntários estão de plantão nos postos de gasolina. Eles dispersam os russos selvagens que brigam entre si enquanto estão na fila. Eles ainda protegem seus postos desses selvagens para evitar que russos destruam ou roubem gasolina. E na região de Irkutsk, os agentes das forças de segurança até prendem pessoas que as autoridades já chamam de especuladores. Na verdade, como em Pskov, as pessoas compraram gasolina, colocaram em um galão e guardaram na garagem. Os agentes das forças de segurança invadem. Eles dizem, vocês são especuladores, estão guardando gasolina em galões na garagem, então aqui está uma multa de 15 mil rublos para vocês. Também é reveladora a reação das autoridades diante do descontentamento do povo russo. Na Rússia Unida, que é o partido do Putin, compararam os russos indignados com a crise dos combustíveis citando, adolescentes ressentidos. E os deputados declaram que não é preciso reclamar. Dizem que nos anos 90 sobreviveram. Agora vocês também vão sobreviver. Outra área onde os ataques ucranianos tiveram efeito é o mar. O bloqueio do Mar de Azov por drones ucranianos reduziu a exportação de trigo russo ao mínimo da última década. A lógica aqui é muito simples. Pelo Mar de Azov passa uma parte significativa da exportação de grãos da Rússia, chegando a 20 ou 25%, e os portos e navios lá agora estão sob ataques constantes. Vender grãos praticamente se tornou impossível. Transportá-los pelo mar é perigoso demais. Para a Rússia, isso é um golpe duplo. O país está perdendo não só a receita do petróleo devido aos ataques às refinarias e portos, mas também o faturamento em moeda estrangeira do grão, um dos principais produtos de exportação da Federação Russa. A Ucrânia também informou sobre as balsas da Crimeia. Segundo as forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, 3 dos 5 ferries que operavam para a Crimeia pelo Estreito de Kerch foram destruídos, e os 2 restantes praticamente se transformaram em barcaças, ou seja, deixaram de funcionar como uma travessia de verdade.
Essa parte da campanha para isolar a península da Crimeia bloqueia a logística marítima, além dos ataques às subestações elétricas. E diante de todos esses problemas, o Kremlin tenta criar pelo menos algumas boas notícias. Vladimir Putin foi informado sobre o retorno ao controle russo da chamada ponte terrestre para a Crimeia. Sim, você não ouviu errado. Sabe, quando vi essa notícia, eu simplesmente fiquei pasmo. Eu pensei, peraí, o que está acontecendo? Estamos falando de um corredor terrestre ao longo da costa do Mar de Azov que liga a Rússia à Crimeia ocupada pela parte ocupada do sul da Ucrânia. E a questão é que as tropas ucranianas não libertaram fisicamente esse corredor, não entraram nesse território. Mas os drones ucranianos, como você sabe, atacaram a logística nessa região, dificultando qualquer tipo de abastecimento. Eu fui lá de propósito, monitorei as informações e vi vários vídeos verificados, mostrando que, literalmente ontem, drones ucranianos atacaram veículos na chamada rodovia Novorossia, justamente nesse corredor terrestre. E aí, de repente, aparece a notícia de que relataram ao Putin sobre o retorno do corredor terrestre ao controle da Federação Russa. Eu realmente fiquei surpreso. Por isso, o relatório ao Putin sobre o retorno do controle do corredor terrestre para a Crimeia é, na verdade, algo secundário. É uma tentativa de mostrar pelo menos alguma imagem positiva em meio a uma enxurrada de más notícias. Depósitos pegando fogo, postos de gasolina vazios, colapso das exportações. Até as forças de segurança já vão às garagens para revistar galões. O Kremlin quer mostrar que, ao menos em algum lugar, as coisas vão bem. Mas, sabe, primeiro eu fiquei surpreso, depois pensei. Talvez os russos selvagens sejam realmente tão burros que realmente engoliram essa notícia sobre o retorno do controle do corredor terrestre? Mas quão burro você tem que ser para não entender que eles nem sequer perderam fisicamente esse corredor? E a última notícia que me fez sorrir. Em meio a uma crise aguda de combustível e a escassez de diesel, o Ministério da Agricultura da Federação Russa sugeriu que os agricultores russos considerem a possibilidade de usar óleo combustível, normalmente utilizado em caldeiras a vapor e fornos industriais, além de utilizar diesel com alto teor de enxofre. Ou seja, do padrão Euro 2 bem, todos os países civilizados já esqueceram que esse padrão sequer existe. O órgão pediu aos órgãos regionais do complexo agroindustrial informações sobre o interesse das fazendas em comprar esse combustível, destacando que o Ministério da Energia confirmou a possibilidade de produzi-lo. E agora vou citar a publicação russa Kommersant, porque, sinceramente, eu mesmo não conseguiria dizer esse absurdo com cara séria. Segue a citação. Fontes do Kommersant do setor acreditam que o óleo combustível e o diesel de baixa qualidade servem apenas para equipamentos soviéticos antigos, enquanto tratores e colheitadeiras importados modernos são mais exigentes quanto à qualidade do combustível. Como esclareceu a diretora-geral da Fazenda de Criação Lazarevskaya, o uso de óleo combustível em equipamentos modernos é categoricamente proibido, pois pode causar sérios danos e o conserto custará muito mais caro do que qualquer possível economia. Ao mesmo tempo, para os equipamentos soviéticos antigos que a fazenda conserta por conta própria, essa opção pode ser bastante aceitável. Resultado: drones ucranianos atingem o interior da Rússia e já alcançam propriedades ligadas ao círculo mais próximo de Vladimir Putin. A crise de combustível deixou de ser apenas um problema nos postos e se tornou um fator que faz o Banco Central pensar em aumentar a taxa de juros, derruba as vendas de carros e eleva os preços das passagens em 1/4 das regiões do país. O bloqueio por drones no Mar de Azov reduziu as exportações de grãos ao menor nível em 10 anos. E o governo, que não consegue fornecer gasolina para as pessoas, agora manda as forças de segurança procurar galões escondidos nas garagens e multar por isso. É isso que a campanha ucraniana de ataques de longo alcance está gradualmente causando. É uma pressão sistêmica em várias artérias ao mesmo tempo. Primeiro o refino de petróleo, depois a logística, exportação, transporte e finanças.
E pelo fato de que as autoridades russas chegaram ao ponto de fazer batidas em garagens e procurar galões de gasolina entre russos comuns, o Kremlin está sentindo essa pressão cada vez mais forte, e isso é uma boa notícia. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Por hoje é só. Se cuidem. Até mais, pessoal.